Sabe aquela história de que tudo que tem valor na vida tem um preço? Pois é, só que nem sempre esse preço está estampado numa etiqueta. Existe um custo meio invisível, que a gente paga com emoções e que pode levar a gente a tomar umas decisões bem ruins, viu? Especialmente quando o assunto é dinheiro. E é justamente entender esse custo que separa o sucesso do fracasso. Bora descobrir por quê? Para começar, vamos partir de uma ideia bem simples. Uma coisa que todo mundo meio que já sabe. Nada nesta vida é realmente de graça. E para a gente entender isso bem, vamos usar um exemplo que todo mundo conhece. Então, imagina só a situação. Alguém quer um carro zero, novinho em folha, que custa, digamos, R$ 150.000. Beleza. Quais são as opções que essa pessoa tem para conseguir esse carro? Se a gente parar para pensar, basicamente existem três caminhos, né? Bom, as duas primeiras opções fazem todo sentido, certo? Ou a pessoa paga o preço que está na etiqueta, ou então procura uma alternativa mais em conta. Agora, a terceira, roubar, essa aí nem se fala. É uma péssima ideia, óbvio. E por um motivo muito simples. As consequências são terríveis, muito piores que qualquer benefício. É aquele caminho que simplesmente não vale a pena. Ponto final. Ok, agora segura essa ideia do carro e vamos levar essa mesma lógica para o mundo dos investimentos. Pode até não parecer de cara, mas existe uma ligação bem surpreendente entre comprar um carro e buscar aqueles retornos altos no mercado financeiro. E aqui que a comparação fica bem clara. No caso do carro, o preço é explícito. R$ 150.000 em dinheiro. Mas para conseguir retornos acima da média do mercado, também existe um preço. Só que ele não é pago com dinheiro. Ele é pago com volatilidade, com medo, com dúvida, com incerteza. É um preço, olha só, puramente emocional. E aqui está o ponto central de tudo. Como esse preço emocional não está escrito em lugar nenhum, não é óbvio, um monte de gente, até mesmo investidores bem intencionados, acaba fazendo o equivalente a, roubar o carro. As pessoas querem os ganhos, claro, mas tentam de tudo para não pagar o preço real, que é justamente essa tal da volatilidade. Então, que preço é esse exatamente? Qual o tamanho dele? Para a gente ter uma noção real do custo de ter retornos espetaculares, vamos dar uma olhada em alguns exemplos. E são exemplos bem extremos. 35.000%. É isso mesmo. Essa foi a valorização das ações da Netflix, lá entre 2002 e 2018. É o tipo de retorno que, convenhamos, muda a vida de qualquer um. Parece um sonho, né? Mas qual foi o preço que os investidores tiveram que pagar para viver esse sonho? O preço foi esse aqui, 94%. Durante esse mesmo período de crescimento absurdo, em 94% dos dias, as ações da Netflix estavam valendo menos do que elas já tinham valido antes. Para pensar na sensação. Quase todo santo dia olhar para o investimento e ver ele no vermelho, comparado com o ponto mais alto que ele já atingiu, é um teste de nervos brutal para qualquer pessoa. E não vai pensando que isso foi um caso isolado só da Netflix, viu? O índice Dow Jones, que é um pilar do mercado, deu um retorno bem legal ao longo dos anos, mas o preço foi uma verdadeira montanha-russa, cheia de quedas dolorosas. A Monster Beverage, um dos maiores retornos da história, passou 95% do tempo abaixo do seu preço máximo. Ou seja, a volatilidade não é a exceção, ela é a regra do jogo. Então, diante dessa dor toda, qual é a reação que parece mais lógica? É tentar ser mais esperto que o mercado, né? Vender um pouquinho antes da queda, comprar de volta bem na hora da virada. Em outras palavras, é tentar pegar só a parte boa, os ganhos, sem pagar o preço. É tentar levar o retorno de graça. Mas será que essa estratégia funciona na vida real? A Morningstar fez um estudo bem interessante. Eles pegaram fundos de investimento profissionais, criados exatamente para isso, desviar da volatilidade. E o teste foi no melhor momento possível, bem no meio de uma grande queda do mercado. O resultado? Bom, de 112 fundos, só 9 conseguiram. Mais de 90% deles falharam feio no seu único objetivo. E aí que está a grande ironia. Na tentativa de fugir do preço, o investidor acaba pagando o dobro, seja por ficar de fora dos melhores dias de recuperação do mercado, seja por ter um desempenho pior que o do próprio fundo. Aquela tentativa de rogar o retorno, ela sempre acaba mal. Certo. Então, se não dá para evitar o preço, como é que a gente faz para suportar? A resposta está numa mudança de mentalidade. Uma virada de chave, sabe? Em olhar para a volatilidade de um jeito completamente diferente.
Olha, a maioria das pessoas enxerga a volatilidade como se fosse uma multa, uma punição, sabe? Quando o mercado cai, a gente sente que fez alguma coisa errada, que tomou a decisão errada e agora está sendo punido por isso. E a reação natural é tentar de tudo para não tomar mais multas no futuro. Mas e se a gente mudasse o jeito de olhar para isso? E se a volatilidade não for uma multa, e sim uma taxa? Pensa nisso, como uma taxa de entrada. O preço do ingresso que a gente paga para ter a chance de participar dos ganhos lá na frente, no longo prazo. A diferença entre essas duas palavras, multa e taxa, é gigantesca. Uma multa gera pânico. É uma reação de fiz besteira, preciso sair daqui agora. Já uma taxa é o custo necessário para ter acesso a uma oportunidade. Encarar a volatilidade como uma taxa simplesmente muda o jogo. Permite que a gente tenha paciência, que a gente aguente firme nos momentos difíceis e deixe o tempo fazer o trabalho dele. Para essa ideia ficar bem clara na cabeça, vamos fechar com uma última analogia. Uma que é positiva e que dá para a gente uma lição bem prática. A ideia é essa. A volatilidade do mercado é o ingresso para o parque de diversões do crescimento a longo prazo. Simples assim. Não dá para entrar no parque sem pagar o ingresso. E o parque, nesse caso, é a chance de ter retornos que realmente fazem a diferença. Pensa um pouco. Milhões de pessoas pagam, mais de R$ 500 por um dia na Disney. E ninguém reclama. Ninguém acha que está levando uma multa. Pelo contrário, as pessoas pagam felizes da vida. Por quê? Porque elas estão pagando a taxa pela chance de ter um dia mágico. E aqui está o arremate final. Pagar o ingresso não garante um dia de sol, céu azul, sem filas. Às vezes chove na Disney. Do mesmo jeito, pagar a taxa da volatilidade não garante retornos amanhã. Mas uma coisa é certa, se a gente não pagar o ingresso, a gente com certeza não entra no parque. É a condição para ter oportunidade. Então, o que fica de lição disso tudo? Primeiro, retornos no mercado nunca jamais são de graça. Segundo, a volatilidade é o preço, não é uma punição. E o mais importante, quando a gente encara ela como uma taxa, um ingresso, a gente ganha a força para aguentar a jornada. A chave de tudo é se convencer de que a recompensa lá na frente vale e muito o preço desse ingresso. E isso tudo deixa a gente com uma pergunta que vai muito além de dinheiro e investimentos. Para qualquer objetivo grande na nossa vida, seja na carreira, nos relacionamentos, em qualquer área, qual é o preço real, aquele que não está na etiqueta, que a gente precisa pagar? E a pergunta mais importante, para cada um, esse preço vale a pena? Fica aí a reflexão.